Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e hoje eu vou falar das fórmulas matemáticas com letras e não com números. Muita gente tem dúvida como que você vai usar letras em matemática, né? Que coisa de louco, isso daí quando a pessoa vai fazer uma faculdade de física, de matemática ou vai estudar uma matemática avançada, começa a falar, não usa mais números, usa letra, né? Como é que é isso? Porque nós aprendemos na escola, a gente começa a aprender matemática através dos números, né? Pra gente matemática é número, é conta demais, então a gente vai ver lá tabuada de cada número. Então a gente vai aprendendo todas as operações matemáticas através dos números e aí de repente as pessoas se veem deparadas com uma fórmula que só tem letras, né? Como a gente vê, por exemplo, a fórmula de Einstein, que é a mais conhecida, a mais famosinha aí, né? Aquela fórmula de Einstein, E é igual a m vezes c ao quadrado, e fala, nossa, o que tem a ver você multiplicar a letra? O que é uma letra igual a outra? Desculpa eu decepcionar aí algumas pessoas, mas na verdade a matemática ela faz muito mais sentido com letras ou com símbolos que não sejam números. Por quê? Porque os números na verdade eles são especificidades, é como se as letras fossem um modo geral da gente analisar as coisas matematicamente e os números fossem uma coisa específica. Então quando eu dou um número a algo, eu estou dando eu estou dando uma situação bem específica, né? E quando eu estou colocando letras, eu estou falando de forma geral, eu estou generalizando, eu estou encontrando uma lei que funciona em qualquer contexto. Eu vou explicar isso com mais detalhamento para você entender. Quando nós estamos trabalhando com equações que envolvem letras, cada letra representa alguma grandeza. Principalmente na minha área, que é a física, né? A letra vai representar uma grandeza física. Então eu posso estar falando de energia, eu posso estar falando de força, eu posso estar falando de velocidade, de aceleração, de tempo, de espaço e várias grandezas, massa, peso, existem várias, né? Uma infinidade aí de grandezas, corrente elétrica, diferença de potencial, voltagem, resistência elétrica. Então vocês já ouviram várias dessas, a gente utiliza, a gente vive, né? Pra gente viver a gente precisa dessas grandezas físicas. Vocês conhecem várias grandezas físicas aí, mesmo que você não goste de física, que você não estude física, você na sua vida você já conhece. Quando você vai comer ali uma bolacha, você vê quantas calorias tem ali no pacote, aquilo ali você tá vendo uma grandeza física com a sua unidade de medida, que é a energia, né? Então você tá vendo a energia, a grandeza física ali, por exemplo, quilocalorias, é a grandeza física que define quantas unidades de energia você vai consumir. Então existem grandezas físicas aí em todos os lugares da nossa vida, do nosso cotidiano. E a física, a ciência física, ela relaciona matematicamente essas grandezas físicas. E por isso que nós usamos letras, porque, por exemplo, vamos colocar aí uma fórmula clássica, né? Uma fórmula que a gente usa lá já no primeiro ano do ensino médio, logo no começo quando você vai estudar física mecânica, a gente aprende a segunda lei de Newton. Então, por exemplo, a segunda lei de Newton é aquela formulinha, né? F é igual a m vezes A. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele está relacionando a força, então a grandeza, a força, que todo mundo conhece, né? Se eu empurrar alguma coisa, eu dou um soco em alguma coisa, eu estou fazendo uma força. Então ele está relacionando a força com a massa do objeto e a aceleração, ou seja, a mudança da velocidade daquele objeto. Então essa lei, ela relaciona essas três grandezas físicas e, como eu falei, ela relaciona de uma forma geral, né? Se eu colocar um número ali, por exemplo, eu vou falar que a força é igual a 5. Então eu estou definindo uma única força, que é a força 5. Mas existem
uma infinidade de força. Tem a força de um cara muito forte, um cara musculoso, tem a força de alguém fraco, tem a força de uma formiga, tem a força, infinitas forças. Então quando eu falo força, eu estou falando de todas as forças que podem existir, não só da força número 5, né, da unidade 5. Não, estou falando de qualquer força. E essa lei, ela relaciona, então vamos analisar aí a lei de formação da segunda lei de Newton. Então, uma força aplicada em um corpo de massa m, ela vai causar uma mudança da velocidade. O que isso quer dizer? Que se eu pego, por exemplo, tem um corpo parado, esse corpo está parado aqui, a velocidade dele é zero. Se eu aplico uma força, eu vou mudar a velocidade. O que é mudança de velocidade? A aceleração, né? Como que é o nome daquele pedal que tem no carro ali do lado direito? Acelerador. O que ele faz? Ele aumenta a velocidade. O freio também é um acelerador, só que ele é um acelerador negativo, porque ele diminui a velocidade, ele está variando a velocidade da mesma forma. Então o freio e o acelerador é a mesma coisa, um é positivo, o outro é negativo, os dois são aceleradores. Eles estão variando a velocidade do carro, mas tudo bem, não é isso que eu quero dizer agora. O que eu quero dizer é que força, então F, é igual a M vezes A. E por que M vezes A? Porque é diretamente proporcional. Então já nós vamos ver uma outra fórmula que a gente utiliza em qualquer lugar aí da vida, que é a fórmula de velocidade, né? Então, por exemplo, você vai viajar para Santos, você precisa saber a distância de Santos, você precisa saber a velocidade que você vai, aí você consegue calcular mais ou menos o tempo que vai demorar para você chegar lá, tá? A gente já vai falar dessa outra fórmula porque ela tem uma outra lei de formação. Mas a lei de formação da segunda lei de Newton, ela é diretamente proporcional, e por isso que o M multiplica o A. Por quê? Então ele quer dizer que a força que eu vou aplicar, ela é proporcional, por isso que tem a igualdade, à massa desse corpo, e também é proporcional à aceleração desse corpo. Ou seja, se esse corpo tiver uma massa maior, uma massa mais elevada, né? Se eu, por exemplo, eu pegar uma bola aqui de chumbo, bem pesadona, eu vou ter que aplicar uma força maior, não é verdade? Então, quanto maior for essa massa, maior vai ser a minha força para eu conseguir acelerar ela. Então, ela é diretamente proporcional, por isso que ela fica multiplicando. Então, quanto maior é essa massa, maior tem que ser essa força. E a aceleração também é proporcional. Por quê? Porque quanto maior for a minha força, mais eu vou mudar a velocidade desse objeto, né? Se eu fizer uma forcinha, vai mudar pouco. Se eu fizer uma forçona, vai acelerar muito essa massa. Então, por isso que tem essa lei de formação. A força, ela é igual, proporcional à massa e à aceleração. São grandezas diretamente proporcionais. E como eu disse, isso funciona para qualquer coisa. Eu estou falando da minha força aqui, mas pode ser qualquer força que você imaginar. Sempre vai ter essa mesma lei. Então qualquer força que você imaginar, ela vai ser diretamente proporcional à massa e aceleração de uma forma geral. Agora, se eu quiser fazer uma continha, que é o que a gente faz, né, lá na escola, vamos resolver exercícios. Aí ele fala, uma força de 10 newtons, ela está agindo em um corpo, em um bloco de 5 quilogramas, qual que é a aceleração? E aí a gente faz a continha e acha a aceleração. Nesse caso aí, a aceleração seria a força dividido pela massa, seria 2, né? Então a aceleração desse corpo seria 2 metros por segundo ao quadrado. E aí a pessoa consegue enxergar aquilo ali com os números, né? Porque a gente aprende matemática com número, então a gente está mais acostumado e a gente consegue visualizar. Porém, você está falando de uma situação específica, aquela força de 10 newtons em um corpo de 5 quilogramas vai gerar uma aceleração de 2, ponto. É só aquela situação que acontece com esses valores, né? Se você for falar, sei lá, de um planeta, vai ser uma massa muito maior para esse planeta conseguir se mover. Por exemplo, um planeta vai atrair um cometa. Qual que vai ser a força de atração entre os dois? Então a gente, ou sei lá, várias coisas. Ou um cara bateu com a raquete numa bolinha de tênis. Então já é uma outra situação. Essa lei de formação, ela serve para
todas as forças que existem e todas as massas e todas as acelerações, para todo esse fenômeno, né? Sempre que existe uma força empurrando uma massa, sempre vai existir essa mesma lei de formação, e por isso que as equações com letras que na verdade significam grandezas físicas, elas são muito mais matemáticas, muito mais gerais, muito mais profundas e muito mais honestas do que as equações com números.